diálogo e perdão, acima de tudo. Porque, principalmente as meninas não perdoam. Não perdoam. Se ele teve um descuido qualquer por aí, fica um assunto. Mas é preciso conversarem muito e sempre, e perdoarem. Há 3 Cs na vida que constituem um alicerce de casamento. O primeiro C chama-se comunicação. Se nós não nos comunicamos, abrimos espaço para desconfiança, abrimos espaço para monólogo e abrimos espaço para absentismo. Você está aqui, mas está absente. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. Estamos no mês do amor e nós vamos celebrar este mês com um casal muito especial, que está juntos há mais de 45 anos, 5 filhos, 9 netos. E vamos perceber deles qual é a estratégia, quais são os segredos desse casamento duradouro e de sucesso. Falo-vos do casal Lídia e João Macaringa. Sejam muito bem-vindos ao Podcast para Elas. Muito obrigada. Olha, é um prazer enorme receber-vos aqui nesta mesa de Podcast para Elas. Acho que é o casal com mais anos de casamento que eu já recebi. É verdade, é verdade. E queríamos muito ter essa conversa porque vai nos trazer uma perspectiva diferente, não é? Daquilo que nós, como casais jovens, estamos habituados a viver. Dr. Macaringa, pronto, é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo. A tia Lídia também, já tive o prazer de conviver convosco como casal. E é evidente e claro que vocês são um casal com muita harmonia, muita união e amor acima de tudo. Mas hoje queremos ouvir de vocês. Como é que eram as coisas? Vamos começar por perceber como é que vocês se conheceram nos tempos. Como é que as coisas funcionavam exatamente? Muito obrigado. Vou fazer o kick-off. Sim. Em 1974, eu cursei a formação de professores de pós-escolar no Alvor, na Manhissa. Ok. Porque fui um dos melhores alunos. Na altura, fui colocado na direção da cidade, mais concretamente na escola, que era a escola modelo no tempo colonial, chamava-se Escola de Aplicação e Ensaios, na unidade 18. Era um jovem de 18 anos e a primeira turma que eu tive foi de crianças de pré-primária, aquelas que pela primeira vez vão à escola. Okay. E dentre essas crianças estava a irmã dela mais nova. Ela chorava copiosamente quando fosse à escola. E então a mana ficava lá para ajudar, mas passado um tempo eu comecei a pegar na criança e punha na minha mesa. Ela acalmava-se e a mãe ia. Acho que isso criou algum sentimento de afetividade. Sim. Através do tratamento que eu dava à criança, a irmã dela, ela viu em mim algumas características daquilo que eu desenhava quando pequena, que um dia pudesse ser como marido. Okay. Então, da criança que ia à escola, comecei a perceber bem a irmã que vinha acompanhar a criança. Okay. Ela estava no Noroeste na altura, fui percorrendo o percurso e conhecer as rotas por onde ela andava. Okay. Então comecei a seguir as rotas. A seguir as rotas, até que da escolinha já comecei a ser o professor João fora da escola. Ok. Iniciamos. Mas esse doutor Macarinho tinha 18 anos, é isso? Tinha 18 anos. E já era professora. Era professor. Ok. E nessa altura fomos criando alguma relação de amizade. Ela era mais nova ainda, tinha uns 13 anos na altura. Já sabe, andam sempre em grupo. Às vezes, aquela coisa que é professor João, quer dizer, para afastar. Sim. Mas eu tinha um objetivo muito claro nessa altura. Fomos criando, portanto, alguma aproximação, começamos a falar. Mas naquela altura não era só apanhar na rua e dizer que vamos conversar. Era preciso seguir alguns princípios. Ok. Então fui falar com os meus pais, passados 2 anos. Eu tinha uma menina que vivia no aeroporto e que eu gostava dela. Gostaria que os pais fossem lá apresentar. Okay. O meu pai e a minha mãe é que foram à casa dos pais dela para ir pedir um namoro com ela.
Ah, Era sério? assim como as coisas Então funcionavam. não foi o Dr. Macarim que pediu em namoro? Ou seja, a ida dos seus pais era para oficializar o namoro ou era para pedir o namoro? Não, era para oficializar o namoro. Ok. O pedido tinha feito já entre nós, vocês. mas era preciso criar algum vínculo de Exato. responsabilidade nesse processo. Sim. Então, uma vez apresentado, já tinha a prerrogativa de pelo menos ir à casa dela conversar com ela. Não é para sair não sei para onde, conversar com ela. Se tivéssemos que ir a um sítio, íamos, mas a hora marcada ela devia estar de regresso à casa. Eram assim como as coisas funcionavam, porque havia de facto valores a preservar. Não era como está acontecendo hoje em dia. Claro que os tempos mudam, as coisas evoluem, mas a evolução tem de ser no sentido positivo, não de desestruturar aquilo que são os princípios basilares de qualquer lar. Essa é a introduçãozinha que eu gostaria de passar. Interessante. Tia Lídia, como é que foi este processo de conhecer aqui o que hoje é seu esposo, né? Que na altura era professor João? É verdade, ele começou por ser professor João. Diga-se a bom da verdade, acho que nós quando nos vimos foi um amor à primeira vista. Ok. Mas, sabe, naquele momento, mesmo que quisesse, tinha que fazer um bocadinho de charme. Pois. Então, eu acredito que fiquei mais ou menos uns 6 meses por aí, porque acredito que foi já no meio do ano, quando aceitámos dizer que somos namorados. Naquela altura éramos mesmo amigos. Sim. Eu encontrava-me com ele, professor João, como está? Está tudo bem? Onde é que vais? Aí eu vou para a escola, acompanhava-me a escola, às vezes comprava-me um lanchinho, eu ia para a escola, mas era mesmo isso. Sim. Só passados 6 meses, ele disse, eu emprestei-te um livro. Ele gostava muito de ler, ele sempre gostou de ler. E na altura ele estava a ler um livro que já nem me recordo. Então ele fez uma carta e meteu no livro. Uau. A dizer que ele gostava de mim e que ele queria que eu fosse a namorada dele. Uau. Mas como eu nunca abri aquele livro, eu não apanhava a carta. E ele então perguntava, Lídia, não estás a ler a carta? Eu disse, professor, eu vou ler a carta, eu vou ler. Se lê lá no meio, tem uma história muito linda. Isso aí é. Então um dia fiquei curiosa de querer ver a história linda que estava no meio do livro. Sim. Realmente fui abrir o livro e quando faço isto para abrir o meio do livro, vejo que tem lá uma carta. Tirei a carta, li, que ele gostava muito de mim, que ele gostaria de viver comigo. Não era um namoro de brincar, mas sim, como levava a minha irmã, ele também, eu imaginava ele como pai dos meus filhos, mas ele também imaginava-me como mãe dos filhos dele. Quer dizer, aquele carinho que eu dava à minha irmã, eu acho que ele imaginava um carinho para o filho dele. Disse, ok, fui ler a carta, disse, já leste o livro? Eu disse, já li. Mas ele percebeu, porque depois dali eu já não lhe ligava muito, fugia dele. Ele insistia, sempre ia atrás. Quando ele sabia que se viesse me buscar, eu havia de fugir dele. Então ele ia esperar na escola. Quando levava a irmã? Sim. Não. Na minha escola, na sua Noroeste. Escola, eu quando chegava a Noroeste, apanhava ele, estava lá. Lídia, olá. Professor João, tudo bem? O professor João aí. Ele era o professor João. Foi durante muito tempo ele o professor João. Porque mesmo depois de eu aceitar o namoro dele, ele quando passasse da minha casa, se eu estivesse com os meus pais, porque nós vivíamos à beira da estrada, se ele estivesse a passar, era o caminho dele, da escola onde dá 18 para casa e para outro sítio onde ele quisesse ir. Então ela dizia, boa tarde, professor João. Mamãe, é o professor da Guidinha. A minha irmã chamava-se Guidinha. Chamávamos Guidinha, ela é Margarida, mas em casa tratávamos de Guidinha. Então, mamãe, quem é? Disse, é o professor João. O professor da Guidinha. Disse, ok. Lá passava. Então ficou muito tempo realmente professor João. Por acaso quem me denunciou para os meus pais foi uma minha irmã que segue a mim. Zangamos num dia, então ela disse, vou te queixar. Foi dizer aos pais, mana namora com o professor João. Mas os meus pais nem levaram a sério. Sim, pensavam que era uma brincadeira. Conheciam o professor João, era o professor da Guidinha. Depois, passado um tempo, ele mesmo disse, eu acho que eu tenho que oficializar isto. Eu já fui dizer aos meus pais que eu tenho uma namorada, que eu gostaria que fosse minha esposa. Então, os meus pais estão interessados em vir para a sua casa. Eu sempre andei a dizer, não agora. Até que ele convenceu-me. E realmente foram lá os pais, o pai e a mãe, só eles os dois.
Ok. Foram. Nessa altura, a tia Lídia tinha... Eu vivia o meu pai e a minha mãe, os meus irmãos. E tinha o quê? Por quantos anos? Mais 15 anos. Por aí, okay. 15 já, a caminho dos 16 anos. Meu pai negou, à primeira vista. Primeiro porque eu vivia já na cidade, meu pai era enfermeiro, assimilado naquela altura. Quem é? O professor João. Mas quem é o professor João? É de onde? Não sei de onde é que é, mas onde é que vive? Vive em Mchafutene. Estraguei tudo. Mchafutene era uma localidade lá fora. Naqueles tempos já era tão longínquo. Agora ficou perto, por causa das estradas. Sim, mas nessa altura era um local muito distante. Okay. Meu pai começou a ver. Mas ele é de onde? Parece que é de Gaza. Parece que são pessoas. Piorou. Tu queres casar com uma xangada e não sei o quê. O professor, o que é que vai te dar? Aquelas coisas, não é? Normais. Mas eu depois fui conversar com a minha tia, a irmã mais velha do meu pai. Então a minha tia veio, conversou com o meu pai. Disse, mano, o que é que se passa? Não, eu não quero. Diz que vem aqui, vem se apresentar. Não sei o quê, mas eu não quero esse casamento, não quero aqui na minha casa. Para já, ali dentro é pequenina, ela tem que crescer. Disse, não, o apresentar não significa casar. Exato. É só para nós conhecermos, em vez de irem para a rua. Quando eles quiserem estarem juntos, vamos estar aqui dentro da casa. Sim. É só isso. Meu pai acabou aceitando. Realmente foram lá os pais, o pai e a mãe dele. Eles é que foram se apresentar. Aquilo foi... Uau, o que é isto? Estavam habituados que sempre manda um tio, manda um primo, manda um... Ele é o 7º na ordem do nascimento dos pais. Podiam ter vindo os irmãos mais velhos. Não, os pais é que foram lá. Então isso criou, de certa forma, lá na minha casa, uma coisa, uau, que família é esta? Temos que receber realmente. Porque estão a levar a sério. É uma família séria, estão a levar as coisas a sério. E realmente se vê é porque gostaram da nossa filha. Exato. Então pronto, ficou assim, ficamos mais uns 2, 3 anos por aí. A namorar, simplesmente namorar mesmo. Quando eu tinha 17 anos, eu estava a estudar na escola comercial. Fui acometida por uma doença estranha. E parei de ir à escola 1 ano. Quando eu volto para o ano, é o ano que mandava-se... Foi no 3 de março. 8 de março. 8 de março. Mandava-se para os alunos para o professorado, militar, etc, etc. Eu calhei para ir para o professorado. Primeiro tivemos um treino de 2, 3 semanas. Mandaram para as escolas. Mas a seguir a isso, não. Levam essas pessoas para o centro de formação de professores. Então, eu devia ter ido a Namás. Mas eu já era amiga da irmã dele. Muito, muito amiga mesmo. Então, ela calhou a ir para Tete. Sim. E ela, então, convenceu-me. Cunhada, vamos as duas para lá. Eu disse, não, eu quero estar aqui perto. Disse, vamos. Aquela coisa criancice também. E eu pedi realmente transferência. E era muito fácil, porque havia pessoas que queriam ir para Tete, mas queriam ficar aqui na Namás. E eu fui para o Zobe, Centro de Formação de Professores do Zobe, lá em Tete. Fui ficar 1 ano. No meio disto, ele arranjou um dia, saiu em serviço, porque ele já trabalhava, saiu em serviço para Tete, fez questão de chegar a Zobe. Então, lá a história selou mesmo. Aí mostrou que estava firme, interessado. Selou. Então, quando eu volto, ele faz o lobolo. E como é que era o lobolo nos tempos? Era da mesma forma que se faz hoje? Mais ou menos, porque o que se tirava hoje é a mesma coisa, só que naquela altura tirava-se tão pouco, porque aquilo era mesmo simbólico, uma questão de só. E o meu pai, com um pouco de orgulho dele, não queria nada. E as tias é que insistiram, pelo menos 2,5. Está a ver o que são 2,5? Nem jornal compra. 2,5. Pronto, levaram as coisas que eles quiseram levar, mas os 2,5 lá. E nem 2.500 meticais de hoje, era 2.500, né? Exatamente. Foi aquilo ali, uma coisa simbólica. As roupas é que tiraram as roupas e não sei o quê, então uma coisa simbólica. Então pronto, começou aí já, era genro de casa e não sei o quê. E no meio disto eu volto de Tete, eu volto de férias em dezembro.
para aqui, para lá, Começamos com as brincadeiras, porque até essa altura nós só tínhamos brincadeiras mesmo, dar lá um beijinho, dar lá um abraço, vou te acompanhar. Sim, pegar na mãozinha. Pega na mão, e terminava aí. Então, quando eu volto já de férias, já lobulada, é quando, deixa lá. Sim. Tu ficas muito agora tempo já lá. É. E eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Ok. Sim. E voltei para Tete, porque eu estava mesmo a trabalhar em Tete. E foi grávida? Fui. Ok. E eu nem me apercebi que estava, mas a mãe dele já tinha se apercebido que eu não estava bem. Então, quando eu chego lá, passado um mês, eu começo com problemas de saúde, não sei. E eu vou ao posto médico. Por acaso, na altura, como não havia muita gente, quadros formados, muitos quadros formados, nós que saíamos da formação de professores, muitas das vezes éramos colocados como membros da direção da escola. Okay. E eu, por acaso, calhei como diretora de uma escola em Mutarara. Então, eu chego lá no posto, a enfermeira vem e diz, diretora da escola, venha lá. Eu vou para lá. O que é que se passa? Diz, eu não estou bem, estou cheia de tonturas, não consigo comer, fico enjoada e não durmo bem. Diz, estás grávida, assim mesmo. Ela olhou para mim e disse, estás grávida. Na altura não havia ecografias, não havia nada, deita-te lá, deitei. Ela lá me encheu a barriguinha e disse, está aqui, está grávida. Só com as mãos? Só com as mãos. É só para ver como é que se trabalhava na altura, não é? Pois. E tinha poucos instrumentos como temos hoje, mas eles conseguiam descobrir bem as coisas. Acertavam o diagnóstico. Acertavam. Ok. E pronto. E ficou lá? Saí dali. E agora tens de tomar o sal feroso. Naquela altura era tudo sal feroso. Sim. Tens que tomar sal feroso, tenta comer aquilo. Veja lá o que tu gostas de comer e come, não sei o quê. Se tivesse alguém, em vez de preparar a refeição, preparavam para ti, isso tu comias. Porque muitas das vezes é o cheiro do produto ainda cru, que pode te provocar enjoos, não sei o quê. Lá arranjei um menininho que andava por ali, um menino mesmo. Sim. Que, este aqui pôs cozinhar para ti. Cozinhava, não sei o quê. Lá tentava comer, porque estava a ficar mesmo fraca, porque eu não conseguia comer. Então lá escrevia a carta para ele. Na altura era cartas só, não havia telefone, não havia mais nada. Nós comunicávamos através de cartas. Então eu escrevi lá a carta, contar-lhe que, olha, eu fui ao hospital, dizem que eu estou grávida. Ele, quando recebeu, diz que eu gritei da alegria. Da alegria, não é? A minha mãe já me perguntava, você fez alguma coisa com aquela menina? Mãe, coisas de brincar e não sei o que. Disse, aquela menina está grávida. E eu não estava a acreditar. Ele dizia, eu não estava a acreditar. Afinal, a minha mãe tinha razão. Minha mãe já viu. Essa gravidez é minha. Bom, como eu estava lá longe, até pudesse desconfiar que... Mas ele disse logo, não, essa gravidez é minha. Agora eu vou tratar da tua transferência, tu tens que voltar para Maputo, temos que casar. Meu filho não nasce fora de casa. Tá bom. Mas como? Eu tenho que fazer no mínimo 2 anos. Era assim naqueles tempos. Para pedir a transferência. Para se poder transferir para Maputo. Eu tinha que ficar fora. Eu vou ver isso. Ele, como era professor realmente, há alguns que trabalhavam na direção da cidade ou no ministério nessa altura, foram pessoas que foram colegas dele. Então ele meteu lá a cunha dele, para minha mulher tem que voltar, porque eu quero casar, porque ela está grávida. Sim. E realmente conseguiu-se. Eu vim para Maputo, isso foi em fevereiro, quando aconteceu, eu descobri que estou grávida. Já no mês de agosto eu volto para Maputo. E ele já estava a preparar o casamento para setembro. Uau. E nós casamos geralmente no dia 29 de setembro de 79. E o nosso filho nasce realmente em 79. E eu recordo-me ainda... Em que mês ele nasce? Em novembro. Dia 22 de novembro nasceu, de 79, o nosso primeiro filho. Eu lembro-me que no nosso casamento, quando íamos abrir a sala, ele disse, eu já tenho a música preparada. Lindomar. Lindomar Castilho. O nosso filho vai nascer. Foi a canção, a música para a abertura da sala do nosso casamento. Olha, e desde lá para cá, acho que não falhei na escolha. Não, fiz uma boa escolha. Sim, senhora. Fiz uma boa escolha. Uma escolha feita aos 13 anos de idade. Sim, mas foi uma boa escolha. Foi uma pessoa com quem eu cresci. Estamos hoje com a idade que temos, somos 60 hoje os dois. Estamos bem orgulhosos disso e orgulhamos da nossa vida.
Sim. É tão bom, né? Essa sensação de tomar carinho, de olhar para a sua parceira e dizer, fiz a escolha certa. Com certeza. E hoje vocês têm filhos, têm netos, construíram uma vida e pronto, hoje vocês vivem juntos, os dois. Sim. São companheiros uns dos outros. Eu ouço muito, há um pequeno debate que costuma haver de quem é o mais importante numa família, se é a esposa, o esposo ou filhos, não é? O que é que vem em primeiro lugar? Existem várias interpretações, há pessoas que recorrem a interpretações bíblicas que trazem o marido ou a esposa em primeiro lugar, depois filhos, mas há pessoas que acreditam que não, que primeiro são os filhos, depois a esposa ou o marido. Qual é a vossa interpretação em relação a estas prioridades? Não estamos a falar de amor, né? Porque obviamente que o sentimento que nós temos por um companheiro e pelos nossos filhos são sentimentos diferentes. Muito bem. Esta, de facto, é uma discussão que se arrasta por várias gerações, mas a percepção que nós temos e cultivamos é que primeiro somos nós. Minha relação com ela está em primeiro lugar. Porque no dia em que tu começas a colocar pessoas no meio dessa relação, distanciam-se vocês dois. Então, para nós podermos olhar para os mais novos com carinho, com atenção e amor, é que nós temos que irradiar amor entre nós. Portanto, estamos nós, em primeiro lugar, que criamos a relação e criamos o lar que temos, depois são, naturalmente, os filhos. Os filhos constituem, de facto, um grande acervo patrimonial, passa a expressão, para o casal. Eles constituem aquilo que, quando falta, falta mesmo. Sim. Mas quando existe, também é uma presença. O nosso primeiro filho é advogado, de formação. Ele acabou se influenciando pelo pai e cresceu conosco. Mas antes dele completar 1 ano, na experiência, etc., nós engravidamos. Ok. Então, a irmã, ele tem um ano de diferença com a irmã. Sim, com a irmã. Ok. Ele nasceu em 79, dia 22 de novembro. Sim. No dia 10 de dezembro de 80 nasceu a irmã. Meu Deus, uau. E essa irmã é médica, de profissão. Cresceram juntos. Até as pessoas pensavam que eram gêmeos. E nessa altura a mãe ainda era professora da 3 de fevereiro. A famosa liderança de 3 de fevereiro. Sim. Que deu furor aqui na cidade de Maputo em termos de qualidade de educação. E, acima de tudo, do nível de organização da escola, ela era diretora pedagógica. Okay. Então, levava um nas costas e o outro na mão para a escola. Uau. Na altura nem transporte tínhamos. Sim. Portanto, ela levava as crianças, atravessava as 2 manhãs e ia dar as aulas. Ia dar aulas com as crianças. Com as crianças. Uau. E o mais engraçado que aconteceu é que quando o mais velho ascende a idade de ir à escola, foi naquele ano em que se introduziu aquele sistema em que não havia os cadernos, os livros. Sim. Não tinham, só tinham gravura, não tinham palavras. Sim, os alunos tinham que interpretar as gravuras. As gravuras. Então eu dizia, este é o menino Paulo, aluno da escola. Olá, Paulo, entra, senta. Ele repetia isso. A irmã mais nova aprendeu tudo em casa. Quando chegou à escola já sabia tudo o que se passava ali. Essa é a segunda. A terceira é psicóloga. Se calhar até deve ter conhecido, porque ela está no Standard Bank. Ok. É responsável pelo welfare, bem-estar dos trabalhadores. É Isa Inhabanga, se calhar por causa disso, mas é Iva. Okay, ela está ligada a isso. Sim. A quarta é a Beluxa, acho que conheceu. Sim. Essa fez, portanto, gestão de empresas. Okay. E o último, mais novo, está na Espanha a fazer Business in Administration. Uau. Então, isso para nós é uma grande alegria. Que bênção. Para os tempos que correm hoje, encontrar crianças que vão debaixo da educação dos pais, aceitam e privam-se de tudo o que há de maldade aqui e trilham pelo caminho da escola, isto é uma grande alegria. Destes, temos 3 que já se casaram. Sim. E é uma coisa interessante que eu vou contar. Quase todos os filhos têm o nome do pai lá em casa deles. O Pedro, o mais velho. Sim. O primeiro filho chama-se João José Macarinho Neto. Uau! A médica, o segundo filho chama-se João.
A terceira é que já deu o nome, porque são meninas, deu o nome da mãe. Oh, mas que homenagem bonita. É um grande orgulho. Grande orgulho. É mesmo. Este fim de semana nós tivemos uma visita de amigos em casa, sim. casa de 14 de abril. 14 de fevereiro. Sim. E apareceu lá uma professora, um casal de professores. Da Trichete, né? Sim. Foi o professor do mais novo. Que diziam que há muito tempo andavam ansiosos por conhecer esse João Macarim que dá nome já todos os netos. Então ficou muito feliz quando chegou a casa. Mas o seu filho também. O seu filho é Pedro Macarim. É Pedro. O mais novo é João José Macarim Júnior. É o Júnior, o último. Exatamente. Sim, senhora. Mas, portanto, para dizer que a vida é feita por esta vivência renovada e diária. Acima de tudo, não há uma referência de uma família perfeita. A perfeição cultiva-se no cotidiano. Na forma como nós lidamos e conhecemos-nos, o simples olhar para si, tu percebes que há alguma coisa que tem que acertar aqui. Sim. Isso é o tempo cultiva isto. E, acima de tudo, a capacidade de encaixar aquilo que em algum momento pode não parecer certo da sua parceira. Por um dia em que tu começares a fartar, passa a expressão, pela sua companheira ou pelo seu companheiro, acabou a vida. Sim, senhora. Tia Lídia, eu fiquei curiosa aqui num aspecto. Levava as crianças para a escola porque não tinha com quem deixar ou preferia mesmo levar os seus filhos consigo? A nossa vida é uma grande trajetória. Houve alturas que eu levava as crianças porque eu não tinha com quem deixar as crianças. Eu, quando me casei, naquela altura, quando alguém casava, dava uma irmã mais nova para ajudar nos primeiros anos de vida. E eu realmente recebi uma das minhas irmãs para me ajudar. Sim. Mas quando nós chegamos, matriculamos para ir à escola, a minha irmã. Então, ela devia ser a pessoa que ficaria com os meus filhos. Mas na altura, nos anos 80, 81, 82, até por aí, 90 e tal, nós dávamos 2 turnos. Dávamos aulas de manhã das 6h30 às 10h30. Depois entrava às 13h30 para sair às 16h30. Nós tínhamos três turnos. Sim. Tínhamos 6h30, 10h30. Depois 10h30, 13h30, 13h30, 16h30. Então, num dos turnos, a minha irmã tinha que ir para a escola. Então, eu não tinha com quem deixar. Houve uma altura que eu tive uma empregada. Mas depois a empregada abandonou. Então, eu não tinha com quem deixar os meus filhos. A única solução era carregá-los, deixá-los na varanda, enquanto eu dava aulas lá na sala. De tal maneira que esses 2 primeiros filhos são todos conhecidos pelos meus alunos desse período. Porque iam consigo, né? Viram Pedro. Alguns dias nós vimos o Pedro a crescer ali na escola. Vimos a Liseta a crescer ali na escola. Só que pronto, passado alguns anos, eles eram também alunos e eu levava-lhes para as salas, não é? Sim. Mas por acaso tem uma história muito bonita nisso, de levar os meus filhos para a escola. Quando o meu filho, o Pedro, o primeiro filho, estava na 3ª classe, o pai teve uma bolsa para ir fazer um curso de especialização em Londres durante 1 ano. Eu fiquei com os meus 3 filhos na altura. Não, 4. Já tinha o 4. Tinha bebê. De tal maneira que quando ele volta, 1 ano depois, a bebê não lhe reconhecia, que é a Isa. Não queria o pai. Achava um pai um intruso. Aqui na nossa casa não há homem. Quando aparece o homem, é irmão do meu pai. Sim. Que é o tio. O irmão do pai que vinha às vezes visitar-nos. Então, para ele, ali não tinha que existir um homem. Não queria deixar o pai entrar no quarto, porque era um intruso para ele. O quarto é para ela e a mãe. Como era bebê, eu fiquei com ela no quarto. Mas eu estava a dizer que ele teve que ficar esse ano fora e fiquei com os meus filhos. O meu filho, papai já não está, aqui estamos com a mamãe. Eu disse, já não quero ir à escola. Rebelde, não quero ir para a escola. Mas não queres ir para a escola? Porque eu já sou doutor, eu não quero estudar. Eu vou ficar doutor com o meu pai está fora, é doutor. Ai, Deus. Eu disse, mas era uma forma dele reagir à ausência do pai. Ele não estava habituado a viver fora do pai. Sempre tinha o pai para ali, pai para lá. E de repente ele se vê sem pai. Disse, eu já não vou à escola.
Não, mas filho, tens que ir à escola. Não, eu não queria ir à escola, não queria estudar. Mas eu brigava, eu saía com ele de casa. Nessa altura, por casa já tinha um carinho, tinha um Toyotinha aí. Sim. Carapão, como se diz. Sim, já tinha, porque ele quando ia sair, disse, é melhor tirar as cartas de condução e teres um carinho para poderes andar com as crianças. Senão depois não sei como é que vai estar já. Pegava nas crianças, ia para a escola. Ele chegava, entrava na sala, não fazia nada. Não escrevia, não lia, não ligava, a professora. Não. Pedro, o que é que se passa? Eu já sou doutor. Meu Deus. Eu disse, esse aí está a abusar, sabe? Traz lá. Por acaso eu estava a dar a 3ª classe também. Puxei para a minha sala. Ele na minha sala estudava. E ele sabia que tinha que fazer trabalhos. Tinha que compreender a matéria. Porque eu dizia, eu não posso estar a dizer, Pedro, vai para o quadro. As outras crianças depois vão dizer lá em casa que a professora passa a vida a chamar o filho. Sim. Então eu chamava voluntário. E eu lhe ensinava em casa. Quando eu dissesse um voluntário para o quadro, ele tinha que tu és o primeiro voluntário para ir para o quadro. E nessa altura tiveste que ser firme com ele. Sim, muito. Eu era um bocadinho... Nesse aspecto de nós os dois, sim. Eu era que mais... sim, num casal sempre tem que ter um, né? O mais rígido e o mais... Eu era. Tanto para os meus alunos naqueles anos sabiam que a professora líder não queria brincadeiras. Ou tu estudas, és amigo dela, ou não estudas, vais levar porrada. Na altura nós dávamos, sim. Não havia essa coisa do... Você dá um bocadinho, o pai já está lá a reclamar. Isso não existia. É verdade, levava. Então eu levei meu filho. Olha, foi a melhor coisa. Eu não precisei de nenhum psicólogo. Eu mesmo fui psicóloga do meu filho. E ele voltou para a linha, voltou a estudar, fez a 3ª classe com boas notas, continuou comigo, 5ª classe até dispensou. Mas lá está, ele porque estava com a mãe. Quando foi para Machaquene, para a 6ª classe, ainda estudou um pouco. Quando vai para a Josina, 7ª classe, deixou de estudar. Já não queria. Minha mãe vai pagar. Foi lá falar com os professores, não sei o quê, os professores, não sei o quê, chamaram-me. Eu disse, não. Eu, para o meu filho, eu não pago. Eu sou professora. Pois. Por que eu vou pagar para o meu filho se ele não sabe por que ele vai passar? O professor tem certeza que o meu filho não sabe. Não tem? Tem. Chumba. Não, mas professor líder, não podemos deixar o teu filho. Eu disse, chumba. Meu filho não sabe? Chumba. Vai repetir a classe. Vai ver que ele no próximo ano vai estudar. E foi o que aconteceu. De tal maneira que eles estavam assim com a irmã mais nova. Quando eles reprovam, ficam os dois na 7ª classe. Passam a estudar já na mesma classe. E a irmã lhe puxava, porque a irmã também era um bocadinho... Era forte, ela era uma personalidade muito... muito presente, a minha filha. Puxou a mãe. Puxou. E puxava o irmão, dali foram para o Delta, estudaram Delta, fizeram a 12ª classe. Os dois no mesmo ano concorreram, só que o Pedro, mais velho, concorre para Direito e ela concorre para Medicina. Os dois entraram no mesmo ano. Foi uma grande alegria. Na Universidade Eduardo Mondlane aqui. Eduardo Mondlane aqui mesmo. Sim, senhora. Que alegria. É verdade. Então, para dizer que com os nossos filhos, quando é para sermos rígidos, temos que ser. Não podemos passar panos quentes. Vamos dar carinho como é necessário, todo cuidado, como menino, como crianças, mas temos que nos impor em algum momento. Sim. Eu costumo ver pessoas que são envergonhadas pelas crianças na rua, porque quando a criança quer uma coisa no supermercado, a mãe tem que comprar. Se a mãe não compra, a criança tira, se rebola, grita para todo o supermercado. Eu paro e olho e digo, meu Deus, acontece isso. Nos meus tempos, não. Graças a Deus, os meus netos também estão educados assim. Sim. Quando é não, eles percebem. Não. Mas tem que ser assim, né? Não. As crianças têm que aprender a ouvir um não. Quando é não, é não. Quando é sim, e se formam bons homens. Exatamente. Eu tenho agora 4 netos. Eu tenho 9. 4 já estão... 5 estão fora do país. Sério? Já? Sim, sozinhos. A estudarem? Sim. Estão a estudar sozinhos. Poxa. Imagina se nós tivéssemos vendo... porque não quer deixar lá... Como é que eles se arranjavam lá fora? É verdade. Sim. É verdade. Uau, que história isso, interessante e muito bonita. Para dizer essa coisa de que quando nós os dois... Para mim, o Pedro, Lisete, e Iva, Isa, João, não são mais importantes do que o pai.
eles têm o lugar deles como filhos, mas o lugar do pai ninguém ocupa. E acontece isso também para mim. Filho pode aparecer, pode não sei o quê, mas não ocupa o meu lugar no pai. Pois. Tem o lugar dele também. E vocês sentem que hoje, sozinhos, tudo isso que vocês construíram ajuda-vos? Foi muito bom. Porque eu acredito que se nós tivéssemos ficado a depender dos nossos filhos ou entregarmos nós para os nossos filhos, estaríamos a sofrer. Porque agora estamos nós os dois só. 3 estão casados, uma está a vida dela, não quer ficar conosco, quer ficar com... Ela tem razão, já claro, também tem uma idade adulta. para isso, exatamente. O mais novo é esse que está na Espanha. E só ficamos nós os dois. Voltamos nós os dois. Então, se nós tivéssemos dado, ele agora veio de olhar para mim. Pois, ou eu olhar para ele. Não teriam assuntos, não teriam nenhuma conexão, porque o vosso assunto era só os filhos, né? Porque às vezes acontece. O único assunto ou o único elo de ligação que alguns casais têm são apenas os filhos. Depois os filhos vão-se embora e pronto, acabou por acaso. Meu marido está sempre a lembrar-me isto. É verdade, ele sempre lembra-me disso, porque nós as mulheres, com as nossas crianças, principalmente quando são pequenas, temos uma tendência a nos apegarmos, né? E ele sempre lembra-se, quando ele chega a casa, ele sempre lembra-me, Lima, não te esqueças, não sei, pronto, lá eu tenho que fazer o exercício, né? De realmente criar esta conexão, que é para um dia não nos sentirmos perdidos. Quando estivermos nós os dois. Quanto a isso, nós sempre fizemos, mesmo quando eram mais novos. Por exemplo, o Pedro tinha por aí 6, 7 meses. Sim. Quando eu fico grávida da irmã. Não tínhamos outra forma. Eu não podia estar a aguentar bebê, grávida, sim, casa, de serviço. Pois. Levei meu filho para cá da minha sogra. Ok. Ele ficou com a avó. Nós íamos lá aos fins de semana. Ele habituou-se que podia ficar sem os pais. Íamos para lá. Claro que quando saíamos já chorava, porque já imaginava que eu vou ficar só com a avó, os papais estavam a voltar. Okay. Mas ele foi se habituando de tal maneira que a relação que o Pedro tinha com a avó em vida, era muito forte. Muito forte. Muito forte. Que muito bom forte. Que vocês tinham esse apoio, muito, né? Muito forte, sim. Tínhamos, eu também na altura tinha a minha mãe de vida. Então, queremos um fim de semana livre, era só pegar a eles, começava a fazer o ranchinho deles, papas, leite, que lá cada avó não tem, cada avó, mas lá tem comida, tem pão, tem tudo. Só não tinha o leite, aquelas coisinhas de bebê. Mas compravam-se, olha, sexta-feira estão aqui. Devemos de vir buscar segunda-feira. Naquela altura não estava muito na moda a creche. Ok. Dos nossos filhos, quem foi à creche foi o terceiro. Esses primeiros 2 sempre passaram conosco até ir para a escola. Ok. Usava-se mais as redes de apoio. Exatamente. Ok. Exatamente. Doutor Macaring, hoje em dia fala-se muito do fato dos homens não estarem preparados para assumirem casamentos. Para as mulheres, normalmente têm os colaias, aprendem a cozinhar, aprendem a cuidar de casa. Já desde pequeninas têm bonecas, né? Aprendem a mudar de roupa. Aos poucos vai-se cultivando aquela parte materna através desses exercícios todos. Brinca de cozinha, depois as mães também expõem as filhas logo cedo a lavar louça, a cozinhar, mas os homens não têm como tal uma preparação, assim como as meninas têm. E algumas pessoas entendem isso como uma lacuna, porque os homens chegam nos casamentos de certa forma despreparados. Eles não sabem exatamente o que fazer, como se posicionar, qual é o seu papel. O que é que o Dr. Macaring ensinou aos seus filhos? Muito obrigado, é uma boa questão esta, porque de facto muitas vezes nós temos que transmitir coisas que nós não tivemos a oportunidade de ter. O diálogo com os nossos pais era quase monólogo, é só receber a ordem para cumprir, se ele olha com severidade se alguma coisa está a fazer de mal, é isso. Mas para nós, já iniciamos um ciclo em que temos diálogo com as crianças. Conversamos com eles. E quando chegam àquela idade e começam a despertar,
a despontar para a realidade homem e mulher, nós temos tido, de facto, o cuidado de conversar. Acredito que os nossos netos, às vezes, têm sessões de debate conosco, não com os pais, com a avó e o avô. Ok. Eu tenho uma amiga assim, avó, o que é que acha? Acredite. Isso é já uma cultura nossa que decorre daquilo que é a própria evolução da sociedade. Portanto, é uma lacuna, sim senhora, que é preciso quebrar, porque se nós queremos constituir sociedades sólidas, nós temos que ser capazes de criar alicerces igualmente sólidos. E os alicerces abrangem toda a amplitude de coisas. A realidade econômica, política, social e, acima de tudo, a convivência familiar. Saber que o lar, de facto, é o centro de onde brotam todas as outras coisas. Pode ter a coisa mais bela no mundo que tu tiveres, mas se tu não tiveres a educação que parte de casa, minha irmã, estás completamente perdido. Portanto, é uma pergunta pertinente esta e que a realidade revela que é preciso, paulatinamente, irmos introduzindo essa quebra de barreira entre pais e os filhos. E haver este diálogo, estas conversas sobre, né, o posicionamento dos homens, né, nos lares. Eu ainda esta semana vi dois vídeos que circularam muito nas redes sociais, uma de uma senhora que foi queimada pelo marido, e tem um outro vídeo que circulou de um senhor agredir a sua companheira na rua. Então há muitos casos de violência de uma forma muito... Filhos que matam os pais. Exatamente. Olha, ainda ontem vi, sim. Manica, qualquer coisa assim. Sim, já não me lembro onde é que foi, mas sim, exatamente de um filho que matou o pai. Que matou o pai porque o pai questionou que por que tu bebes e não contribuis para a alimentação aqui em casa? Com 30 Só foi anos, isso. 30 anos na casa do pai. 31 anos. Mas aí está a pergunta, o que um homem de 31 anos faz na casa do pai? Não é? Porque independentemente de ter construído uma família ou não, um homem para ser um homem de verdade tem que começar a trilhar o seu caminho. Sem dúvidas. Não é? Sem Construir dúvida. as suas coisas. Sem dúvida. Mas isso, Aliba, tem a ver com a desestruturação social que estamos a viver neste momento. Há valores morais, religiosos, éticos, que com o tempo foram ficar corroídos. Muitas vezes, sob pretexto de civilização ou de evolucionismo, há bases que nós perdemos completamente. Aquela questão de educação. A criança saber que quando eu vou, por exemplo, num autocarro, está uma senhora de idade que entra e eu estou sentado, tem que ceder lugar a essa pessoa. Já não existe. O que nós estamos a assistir, resultado dessas violências que nós temos dado o prazer amargo de assistir, decorre de facto dessa disrupção social. Como é que uma criança de 10, 12, 13 anos está na rua a altas horas da noite e ninguém questiona isso? Como uma criança tipo essa que anda com o Shitsungo, que anda aí, naquela idade, participa no vandalismo, entra, arromba. O que é que tu queres do futuro dessa gente? Então, há todo um trabalho que é preciso, como sociedade, repensarmos na sua reestruturação. Há coisas que nós fomos abandonando sob vários pretextos, mas que devem ser reintroduzidas. Na escola, nos tempos, havia não só a questão da educação moral, educação cívica. Educação cívica, temos havia, por exemplo, chegou de manhã, as crianças estão perfiladas. O professor passa para ver como é que estão as crianças vestidas, há o hino nacional, ordenadamente vão as crianças passar. São coisas que foram desaparecendo. E aquilo faz parte na construção, da construção da personalidade. Da personalidade. Exatamente. Quer saber que se o professor entrou na sala e eu ainda não cheguei, é um problema. Eu vou contar um episódio. Eu cresci em Mchapetém, são 16 quilômetros. Na altura, relógios não tínhamos. Estudávamos. Há uma igreja chamada São Francisco, que só agora partiram, não? Estão a fazer... Uma igreja nova. Uma estão igreja a reconstruir. Mas é onde nós estudávamos. Ok.
tinha a primeira, segunda, pré-primeira, segunda, terceira, quarta classe, no mesmo edifício. Ok. Uns sentados na parede, outros embaixo da árvore, mas é assim que funcionavam as coisas. E a escola começava às 7 horas da manhã. Ok. O único instrumento de medição de hora que nós tínhamos era umas bombeiras ali, que passava para a Chinavan. Se passasse esse autocarro enquanto estás na estrada, estás atrasado. Sabias que tinhas que levar para o motor. Então toda a gente sabia que eu tenho que chegar à escola antes de passar o autocarro. Quer dizer, são valores que foram sendo cultivados e a pessoa ter disciplina. Saber que o professor entrou, a gente tem que se levantar, cumprimentar o professor e sentar. O professor ainda não autorizou, não há barulho na sala. A pessoa podia sair, ir atender a outra sala ao lado. Ele pôs trabalho no quadro, vocês estão ali busy a organizar o vosso material. Portanto, são coisas que não sei como recomeçarmos, mas é preciso de algum ponto começarmos a estruturar se nós queremos uma sociedade com perspectiva de futuro. Porque o que estamos a ver neste momento é realmente um desastre. Há situações assustadoras. Eu acho, Lima, que é verdade que na escola, a escola não está para educar ninguém. A escola está para ensinar a ler e a escrever e a comportar-se na sala de aulas. Mas nós temos a casa que tem que nos educar. Como se comportar na rua, na igreja, na escola. Então acha que os pais estão mais... Os pais de hoje já não se dão tempo. São poucos que ainda se recordam que tem que educar os seus filhos. É por isso que acham que a escola está para educar as crianças. A escola não está para educar as crianças. A escola não pode ensinar a criança a lavar a cara. Não pode ensinar a criança a lavar os dentes. Não pode ensinar a criança a cumprimentar os pais quando acorda. A despedir-se quando está a ir dormir. Saber que eu dei beijinho ao meu pai, dei beijinho à minha mãe. Despedi-me deles e vou para a minha cama. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando saio da cama é ir para a casa de banho, lavar a boca, compor-me e depois ir saudar os meus pais. Depois é que vou para a cozinha. Não é a escola que tem que fazer isso. Há aquelas coisas que a escola depois também vai dizendo, não é? Sim. Para acrescentar naquilo que a família faz. Essa de educação cívica. Mas em casa é onde aprendemos o ABC da educação. O respeito com as pessoas, principalmente os mais velhos. E saber que também pessoas da nossa idade e pessoas mais novas precisam do nosso respeito. É verdade. Precisam. É verdade. Eu já vi algumas situações que eu fui um pouco educada, um pouco não, os meus pais eram também assim, a moda antiga. E a nossa educação foi rigorosa. Os monólogos também eram assim, mas a disciplina, o respeito, tudo isso estava lá, de uma forma inegociável. Hoje em dia, eu já vivi uma situação de entrar num elevador onde a criança simplesmente... Ou seja, eu no elevador, entra uma criança com a sua família e não cumprimenta, né? E eu até tive a iniciativa de cumprimentar e simplesmente a criança não cumprimenta. Porque não quer. Eu já ouvi pais a dizer, não, mas ele não quer. Ele é assim. Ele prefere, não. Eu pergunto, como é que uma criança quer ou não quer? Afinal, qual é o nosso papel como pais? Uma criança de 6, 7 anos sabe o que ela quer? O nosso papel, afinal, não é direcionar essas crianças ou aconselhá-las a um determinado rumo que nós conhecemos o caminho como pessoas adultas. Então, de facto, é isso. E também o que eu sinto é a influência porque cada família tem os seus... Tem o seu processo, né? Tem as suas regras, tem questões culturais, religiosas. Eu venho de uma família muçulmana que também fui criada de uma certa forma, mas depois nós nos encontramos num mundo global, hoje em dia, em que os nossos filhos, aliás, quando falo de nossos, não me refiro a nós, todas as famílias, têm pressão de outras culturas, outras nacionalidades. E eu já vi pais que dizem que, olha, eu deixei o meu filho de 13 anos ir a uma festa à noite porque todos os colegas vão a uma festa à noite, por exemplo.
E eu me pergunto, ok, porque todos vão, o teu filho vai, Tem que ir. qual é a regra da tua família? Da sua casa. Está a seguir a regra de outras famílias? Então, isto que vocês estão a levantar aqui é realmente muito importante, a questão da disciplina. Eu estava a dizer que a nossa primeira sorte foi um homem. Sim. Que é o Pedro. O Pedro sabe limpar a casa, sabe cozinhar, sabe fazer compras. Uau! E quem ensinou isso? Eu. E aos domingos, mesmo depois disso, eu estava a dizer que a nossa vida é uma história. Nós, quando começamos, não tínhamos muito... Fomos evoluindo Sim. com o andar do tempo, nós fomos à escola naquela altura para se receber bem, tinha que ir à escola, eram poucos licenciados, não sei o quê. Nós fizemos isso, nós deixamos os nossos filhos à noite com a minha irmã, íamos os dois para a escola. Nós estudamos, formámos-nos já casados. 5 filhos Sim. a trabalhar de dia Sim. e estudar à noite. Estudar à noite. Foi um grande sacrifício para podermos ter um bocadinho mais. Mas mesmo assim, nós fomos evoluindo realmente, já podíamos ter um carinho, já podíamos ter... Mas os carros nossos, os primeiros carros que nós tivemos durante os 10 anos do nosso crescimento, eram carros de segunda mão. Há carros que até comprávamos, no primeiro dia o carro parava-nos no caminho. Meu Deus. Lá porque não tem água, é preciso pôr, não sei. Ele é bom agora na mecânica. Ok, aprendeu. Aprendeu com os seus carros. Porque ele sempre andou em carros de segunda, terceira, quarta mão. Mas é o que nós podíamos na altura. Pois. Eu recordo-me que eu, quando tinha o Pedro, na altura, viemos viver na Avenida 24 de Julho, ali na Papelaria Rex. Sim, sim. Foi a nossa primeira casa, quando saímos de Mchafutene, em 1980. Março por aí. Março viemos viver naquela casa. Por quê? Porque o diretor dele sempre lhe perguntava, mas João, tu trabalhas na API? Porque ele, depois que saiu da escola, foi para Mutupio. Quando se criou a API, tiraram algumas pessoas do Mutupio para fazerem parte da API. Então, é quando ele vai para o API. Mas ele saía dali para Mchafutene. Todos os dias. O diretor acabou dizendo, olha lá, João, tu trabalhas na API e não podes arranjar uma flat para tu viveres. Pois. Então, ele foi lá à casa e disse, sabe o que é que disse o meu diretor? Disse, podíamos arranjar uma flat para vivermos lá na cidade, não sei o quê. Eu bem já queria, né? Eu sempre cresci na cidade. Eu disse, boa coisa. Sim. Arranja lá, pega lá essa casa. Então, pegou essa casa, nós viemos para lá. Para nós sairmos da 24 de julho para Mchafutene para visitar os pais e mais tarde o nosso filho que ficava lá, nós tínhamos esta obrigatoriedade de todos os fins de semana irmos para lá para irmos ver o menino. Não conseguíamos ficar durante a semana, tudo bem, estamos a trabalhar. Mas quando chegava o fim de semana, o nosso fim de semana era Mchafutene. Mesmo que nós tivéssemos alguma festa de um amigo, um casamento, saíamos daquele casamento, daquela festa, temos que ir dormir em Mchafutene para irmos ver o nosso filho. Mas nós saíamos daqui, ainda havia o 14 e o 27, acho, que iam até o Benfica. Então, descíamos do Benfica até Mchafutene, íamos a pé. Uau. Não havia chapa, não havia nada. Não havia chapa. Então, não havia transporte, mas nós queríamos chegar lá. Chegávamos lá com os pés inchados, metíamos no balde com água quente, mas a nossa alegria é estarmos ali com o nosso filho. Vermos ali os velhos, eles também ficavam felizes. Sim. Afinal, eles vieram nos deixar o filho deles, não porque não lhe querem, é porque não podem. Mas sempre que eles têm algum tempo, vêm e vêm o menino. Então é quando ele disse, não, eu vou comprar carro. Mas que dinheiro tinha? Então alguém disse, João, eu dou-te isto aqui, dá lá 15 mil meticais. Ele ia buscar. Andava, chegávamos no Benfica, parava. Temos que meter água, temos que meter não sei o quê. E lá andávamos. Portanto, para dizer que nós estamos a vir de longe, nós conhecemos todas as fases da vida. Vocês construíram uma vida juntos. Começaram do zero. De uma mesa, termos uma mesa. Já temos uma mesa, cadeiras, a referirmos coisas plásticas. E ficávamos felizes com aquilo. Com cada conquista. Sim. Hoje já temos uma mesa.
Compramos um guarda-fato. O nosso filho já tem berço. Ficávamos felizes com aquilo. Fomos crescendo. Fomos, quando saímos da 24 de julho, fomos viver na Kim Il-sung. Um colega dele transferiu-se para Portugal. Então, nós fomos... Ele tinha a melhor casa que a nossa. Nós estávamos numa flat, ele estava numa moradia. Então, nós preferimos trocar. Tinha a possibilidade dele ter aquela flat e ter aquela casa do colega. Porque ele estava no APE. Mas isso para nós era secundário. Entregamos a casa ao APE e fomos viver naquela outra casa. Ficamos. É quando pensamos... Já é lá para os anos 98, por aí. 88. Já pensámos, vamos lá arranjar um terreno. Fomos arranjar um terreno lá. Ali onde estamos. Onde vocês estão agora? Ali. Uau! Ali onde estamos. Mas depois ele tem que sair. Eu fiquei, disse, mas o que é que eu faço com este terreno? Já vou lá fazer as minhas machabas. Aprendi. Fui lá uma vez, convidei a minha sogra, disse, mamãe, eu quero fazer machamba ali naquele nosso terreno. Eu dava muito bem com a minha sogra. Então ela disse, não há problema, eu hei de vir dormir aí, na tua casa. Depois acordamos e vamos ao terreno cultivar e te mostrar como é que se faz. Ela ficou comigo durante todo o fim de semana. Chegou o meio de semana, eu voltei para o serviço, ela continuou lá com a machamba. Fiz uma machamba grande. Eu tinha mandioca, feijão nhemba, tinha amendoim, batata doce. Fiquei feliz. Afinal, posso ter as minhas coisas. Quando ele volta, eu disse, papá, vamos lá fazer uma casinha ali. Para eu poder ir fazer a machamba e não ter pressa de voltar para aqui. Ficar lá na machamba. Capoeira. E uma capoeira. Para começarmos a pôr uma galinha, um pato, como fazemos lá em Mchafutene em casa. Fomos fazer. Fizemos ali uma casinha, 2 quartos, uma sala ligada à cozinha e uma casa de banho. Uma coisa pequena mesmo. Ficámos. Íamos para ali, trabalhávamos a machamba. Acho que a coisa foi andando. Não foi andando. Tivemos a sorte. Fomos convidados para dar aula, já éramos licenciados. Eu, além de ser licenciado, eu era professora. Ele também já tinha sido professor. Então, gostaram do nosso currículo. Chamaram-nos na Supol. Na altura não era a Supol, era... Como é que se chamava? Aqueles eram os espanhóis que estavam a financiar o treinamento das polícias. No treinamento de polícia. Então, queriam algumas cadeiras, mas também queriam dar um aperfeiçoamento aos que já eram polícias. Mas, além do aperfeiçoamento técnico, tinham que dar a cultura geral. Então, convidaram-nos. Fomos para lá. E pagavam bem na altura. Quem recebesse $900 naqueles anos era muito dinheiro. Isso nos anos 90? Sim, foi 90. Foi 90 já. Já era nos anos 90. Disse, olha lá. Reconstruímos a nossa casa aqui na Kim Il-sung. Ficou uma coisa linda. Toda a gente só via, queremos alugar a vossa casa. Disse, vamos lá entregar isto. E vamos para lá. Vamos para lá, vamos ficar naquela casinha. Tínhamos uma casinha de 2 quartos lá. Vamos para lá. O meu filho mais velho disse, não, mãe, eu não vou convosco para lá. Eu fico aqui na cidade. Na cidade? Lá é mato. Não é mato, filha, já temos carito. Nada, mãe. Foi viver em casa do tio. O tio estava aqui no Alto Maé, o irmão do pai. Fui eu e ele, mas o pequenino. A pequenina. Fomos para lá. Quando chegamos lá, vivemos algum tempo, mas continuávamos a ir para a Supol. Olha lá, temos dinheiro. O que é que vamos fazer? Vamos fazer casa. Então, uma das vezes, nós conversamos muito com os nossos filhos. Se nós queremos fazer uma casa grande lá. Mamãe, façam lá este primeiro andar. Cada um de nós tem que ter o seu quarto. Se for assim, 6. Nós voltamos. Vocês voltam, sim. O pai disse, vamos começar. Vamos começar uma casa, este é um primeiro andar, mas ligado àquela nossa casa. De tal maneira que se fosse a nossa casa, a nossa cozinha e o nosso escritório é a nossa antiga casa. É onde nós vivíamos. E construímos aquela casa. Os nossos filhos vieram. Alegria. Cada um tinha o seu quarto. Claro que as mais novas, 2 mais novas tinham, porque lá em cima só tínhamos 3 quartos e um quarto cá embaixo. Eles já eram 4.
Então, as duas mais... Foi antes de aparecer o mais novo. Ok. Mas as duas mais novas ficavam no mesmo quarto. A Mana tinha o quarto dela, o Mano também o quarto dela. Oh, felicidade para eles. Voltaram para casa. Continuamos nisto, mesmo quando os espanhóis acabaram. Ele desistiu, mas eu continuei. Tal maneira que eu acordava de manhã, ia dar aulas em Matalano. Poças. E voltava. Por nessa altura, a formação desses, porque já estavam a começar a formar esses oficiais, mas tinham ainda continuidade com aquele sistema dos espanhóis em Matalano. E eu transferi-me para Matalano. Nessa altura eu já tinha um carito, ia a Matalano dar aulas e voltar para aqui para vir trabalhar. Sempre incansável. Todos os dias. Acabei arranjando doenças, não é? Sim, eu acabei de deixar de ficar professora turbo por causa de doença. O médico disse, olha, minha senhora, ou deixa de trabalhar, ou morre. Reduz. Escolhe. Escolhe. Reduz o seu ritmo de trabalho, ou continuas, mas depois tu vais morrer. Porque estás a caminhar para lá. Teve que reduzir. Até quem fez lá os requerimentos para desfazer os contratos já foi ele. Sim, senhora. Vocês são padrinhos de muitos casamentos? Tem ideia de quantos? Contando com batismos e crismas, temos mais ou menos 40 afilhados. Uau! Sim. 40 Houve uma altura que os nossos filhos até ficavam aborrecidos. Disse, mamãe, vocês só passam a vida a ser padrinhos. Nem nos ligam agora. Sim. São padrinhos de não sei quê. São padrinhos de não sei quê. Esses afilhados vossos vão fazer o quê convosco? Eles já eram crescidinhos, já percebiam as coisas. Mas temos muitos afilhados. Olha, nós temos afilhados jovens e temos afilhados velhos. É engraçado que até pessoas velhas nos pedem para sermos padrinhos de 25 anos. Padrinhos de 50 anos. Nós já temos 2 afilhados de 50 anos. Nós ainda não temos 50 anos. Uau! Mas já temos afilhados de 50 anos. 2 afilhados. Sim, senhora. E desses 40 afilhados, diz que inclui casados e batizados. E acredito que em algum momento vocês já tiveram que resolver alguns problemas dos casados. Quais são os principais desafios que normalmente encontram, principalmente em casais jovens? Muito bem. Os casais jovens são os mais problemáticos que temos tido. Houve uma altura que tínhamos decidido, não mais. Porque houve situações de amanhecer sentado. A resolver. Amanhecer sentado. Quando vocês pensam que já está no ponto, alguém levanta não sei quanto. Então, mas a maior questão que tem sido colocada é de facto de incompreensão. E, acima de tudo, a ausência de diálogo e o ego. Quando o ego se implanta dentro de um lar, é um problema sério. Porque não há ninguém que está disponível para ceder. E quando é assim, não há como conciliar as pessoas. Então, também temos questões que têm a ver com cultura. Tradições culturais. Às vezes são pessoas de diferentes culturas e hábitos igualmente diferentes e não conseguiram se formatar-se. Okay. E então, quando é assim, também é motivo de discórdia. Tivemos situações de casais que dizem, não, ele foi passear, eu também vou passear. Desde as crianças também vou passear, porque ele também foi passear, bebeu até amanhã, não sei o quê, eu também vou não sei onde. Então, quer dizer, há todo esse conjunto de princípios estruturantes que devem servir de base para uma família que por vezes falta em alguns casais. Por outro lado, são cópias, más companhias. Cada um de nós tem o seu código de conduta no seu lar. Então não é fácil fazer o decalque daquilo que vês no comportamento da Lídia e querias levar para a tua casa. Sim. Não funciona. Mas aquele casal é assim porque quer dizer, aquele foi não sei onde a mulher não fez barulho. Por que você faz barulho? Então, são estes tipos de coisas que por vezes estão na origem das desavenças que os jovens têm. Ninguém tem paciência para com o outro. Não serve, vou encontrar outra solução. É o que tem estado recorrente nos diálogos que temos tido. Mas olha... Eu ia resumir isso dizendo que os grandes problemas que se apresentam nos jovens, especificamente
em alguns dos nossos afiliados é infidelidade. A infidelidade, a falta de diálogo. As pessoas não falam, não conversam. Estão juntos, mas não se conhecem. É muito estranho. Eu sei quando é que o João está zangado. Quando é que ele está preocupado com qualquer coisa, mesmo que não me diga. Eu vejo e digo, esse aqui tem um assunto qualquer a resolver. Mesmo que seja um assunto de serviço, preocupa-lhe, ele está ali. Eu olho para ele, sei que está com alguma preocupação. Porque eu conheço o João, as pessoas não se estudam. Sim. Nada. Estão juntos, vivem anos, 5, 10, 15 anos, mas não se conhecem. Esse é que é o grande problema. Mas no meio de tudo isto também estão essas brincadeiras que andam aí. Acabam metendo-se em infidelidades, não conversa, não há perdão, porque eu não estou aqui para perdoar a ninguém. Eu estou assim para ser acarinhada, se não tem tempo para me dar carinho, se não tem tempo para mim, eu vou-me embora. Não. Lar não é para sofrer. Se não dá, não dá. Esse é que é o grande problema que tem a juventude de hoje. Okay. Portanto, porque os nossos afilhados mais velhos, aqueles que nós, por exemplo, padrinhamos quando nós mesmo tínhamos 5, 10 anos de casados e não sei o quê, são mais compreensíveis. Eles às vezes convidam-nos, padrinho, aqui temos uma questão, assim, assim. A gente dá uma dica, resolve. Sim, a gente sente que o assunto está resolvido. Mas os mais novos... Não. Os mais novos estamos são mais impacientes. Sim. Se ele fez, eu também posso fazer. Yeah. Há uma competição. Você não se esquece que me apanhou na rua. Você me viu, mas também outra pessoa pode me ver. Sabe? Esse é que é o grande problema. Mas no fundo, os casais não se conhecem. Não se conhecem. Hoje, poucos. Não digo que são todos, não é? Porque apanhamos aí uns casais que tu olhas e dizes, sim, senhora. Estão alinhados. Estão bem alinhados, muito verdade. bem. Você vê a vidinha que eles levam, uma vida mesmo de quem todos os dias senta, planifica, conversa, discute. Mas há outros. E geralmente esses acabam mal. Okay. Mas vocês já têm 3 filhos. Como é que vocês querem deixar 3 filhos na desgraça? Os meus filhos não vão ficar desgraçados, vão ficar comigo. Mesmo aqui quem paga as contas sou eu. É a mulher essa. Mas nos nossos tempos não importava, até hoje. Para nós não importa quem traz. Importa que fez isto e fez aquilo. De onde é que vem dinheiro? Lida, tu tens dinheiro aí? Tenho. Paga lá, eu pago. Sim. João, eu preciso de não sei o que, tens dinheiro aí? Não, eu não tenho, eu fiz, eu comprei, não sei o que. Está a andar. Há casais que dizem que, por que não me disse que ia comprar? Às vezes ele apanhou uma oportunidade, uma coisa barata naquele momento, disse, eu isto vou aproveitar. Ou um produto que todo mundo quer. Ele encontrou. Ele vai deixar de comprar porque tem que vir consultar-me. Se eu quero ou não. Ele apanhou, acha que isto é útil para nós em casa, ele compra. Mas e se essa compra acaba afetando a estrutura financeira da família? Ele também tem que vir, não é? Sim, tem que avaliar. Não é só porque tem dinheiro tem que ser momento. Coisas sem grande impacto. Ele sabe que isto aqui faz falta lá em casa. Ok. Não pode comprar só uma coisa Sim. qualquer. É uma coisa que ele sabe que lá em casa isto faz falta. Okay. Porque ele tem que saber o que é que nós temos em casa. Eu é que faço o racho. Por acaso, meu marido é muito preguiçoso. Não gosta de fazer compras. É um dos defeitos que ele tem. Sim. Meu marido não gosta de fazer compras. E a tia Lídia já sabe que ele não gosta e não há guerra por isso. E eu faço no meio de semana para não me Sim. chatear. Sim. Porque na altura, eu até deixava para o sábado. Se eu vou com o meu marido. Ok. João, vamos. Eu essas coisas não tenho paciência. Não, vais para onde? Não tem. Tá bom, vamos lá. Ele chegava, ficava no carro. À espera. Eu é que estou ali a fazer, a carregar e vir. Quando ele sai, dá a volta para vir abrir a cajeira para meter as coisas, não sei o quê. Mesmo viajando, nós saímos mesmo para fora do país. Eu sei que o meu marido não vai fazer compras. Você vai a um sítio, estão no mall, ficam lá, arranja um sítio que você sabe que é ali onde ele está. Ele vai sentar ali, toma as cervejinhas dele, come, se está com fome. Exato. Tu vais dar as voltas sozinha, se estás com mais alguém, vão fazer as compras. Quando acabar, você volta, me digam a ele. João, entra lá naquela loja ver, é uma coisa que eu gostei para ti. Mas eu não sei se te vai servir.
para ele experimentar naquele momento. Acabou. Até para as coisas dele, quem compra sou eu. Meu marido não gosta de fazer compras, nada. Okay. Ele diz que aquilo irrita-lhe. Não tem paciência. Tempo. Não, ele não tem paciência. Yeah. Pois não é. Tem que experimentar uma. Mas é assim, doutor Macarinho. Temos que entrar primeiro, ver, experimentar. Eu não aguento. Tu experimentas já, a primeira vez ele diz, tu perguntas que tal? Ele disse, mas veja lá aquela cor. Ficaste bem, não sei o quê. Queres ir buscar outra coisa? Quando tu viras, ele já saiu. Acabou o tempo. Eu sei que ele não tem paciência, nem lhe obrigo. Agora nem me maço, saio e vou. Então, o que eu estou a perceber é que há coisas que tanto a tia como o doutor Macaringa perceberam que cada um não gosta. E respeitam isso. Porque às vezes já há aquela insistência, né? De... Não, porque eu gosto, ele tem que me acompanhar, tem que acaba tem que criando gostar, mal-estar. Acaba criando mal-estar. Então temos que perceber, conhecer essas coisas e dar espaço. É tal coisa que eu dizia que é que algumas pessoas vivem 5, 10 anos, não se conhecem. Não se conhecem, estão ali, estão a passar os anos, mas não se conhecem. Não se conhecem. Existe nestas conversas todas sobre os problemas dos casais que temos acompanhado, vocês também têm acompanhado, falou da questão da infidelidade, que muitas vezes os homens que estão envolvidos nesta questão de infidelidade, e também fala-se da questão da ausência, no sentido de passarem muito tempo fora, principalmente fins de semana, nos bares, as bebedeiras, mas também existe o lado da mulher que de certa forma é conotada como aquela mulher incompreensiva, sem paciência, e depois dizem também que nós hoje em dia, quando ganhamos algum dinheirinho, ficamos arrogantes, né? Mas eu percebo que vocês, os dois, sempre trabalharam, mesmo numa altura em que poucas mulheres trabalhavam, nesta altura em que a tia Lídia trabalhava e estudava com filhos, não é? Muitas mulheres estavam em casa, eram mulheres domésticas, os maridos saíam para trabalhar, mas elas ficavam a cuidar de casa. Acha que isso, de certa forma, influencia nesses problemas todos? Digo, esses desafios que os homens trazem e estes que as mulheres também aparentemente trazem? Eu acho que sim, porque os nossos filhos vão crescendo, vendo o que são os pais, como é que os pais fazem. Um marido e um esposo e uma esposa, em que o esposo cresceu a ver o pai e a mãe a trabalharem, a estarem em sintonia, alinhados, pode ir encontrar uma esposa em que o pai e a mãe sempre se desencontraram. Sim. O pai é das bebedeiras. A mãe nunca trabalhou. Dependia do pai, que o pai estava sempre na bebedeira. Estás a ver essas duas personalidades aqui? De realidades diferentes. E eles também vão ser diferentes. Este tem um conceito de vida diferente deste conceito aqui. E se eles não fizerem nenhum esforço, porque precisam de serem pessoas frias, né? Para fazer um esforço de se consertarem nessas duas diferentes realidades, a vida vai ser difícil. Ou não há de ir além. Muitas das vezes nós formatamos os nossos filhos com base naquilo que... Com base na nossa vida, a nossa vivência. Sim. Sim. Formata os nossos filhos. Sim, senhora. Eu não estou para sofrer, porque nunca viu a mãe a sofrer. Ou então até pode ser o contrário, porque viu a mãe a sofrer com o pai e diz, não, eu não vou ser o segundo caso. Eu não aceito. Eu não vou passar aquilo que a minha mãe passou. Então, são muitos traumas também, né? Que não são bem resolvidos. Não são resolvidos. Okay. Não são resolvidos. Bom, estamos quase no fim da nossa conversa, mas tem duas perguntas que eu gostava de colocar antes de fecharmos. Primeiro, eu queria saber de si, doutor Macaringa, o que a tia Lídia significa para si? Ora, significa muita coisa. Não sei se não tivesse de ela,
com quem casei, com a felicidade que ela tem, eu seria o homem que eu sou hoje. Ela é, de facto, uma companheira que complementa e corrige muitas coisas, né? Nós homens, por vezes, somos vaidosos, orgulhosos, não queremos ouvir. Mas ela sabe o momento certo em que tem que te abordar. Para te mostrar que naquele dia assim, as coisas... Eu não quis fazer drama, mas não é assim, pai. Porque as coisas devem ser assim. Ela sabe fazer o timing das coisas. O momento certo conta muito. E conta bastante. Isto é um ponto. O outro ponto é que a personalidade dela, como dizias numa das nossas conversas, é que no lar as pessoas não podem ter o mesmo temperamento. Duas cargas iguais repelem-se. Tem que haver um negativo e positivo. Ela é essa parte que complementa aquilo que o lar tem que ter como alicerce. Eu sou pai que dificilmente falo, mas dificilmente sei dar chai à criança. Mas ela já não. Aquilo que estiver a extravasar os limites e achar que a melhor forma é a repreensão dura, ela faz. Isso ajudou bastante a nossa integração. Como família, os miúdos sabem que essa gente complementa-se, depois são cúmplices. Se ela vem dizer que mamãe fez não sei o que, ele sabe que o pai vai sempre dar razão à mãe. Nunca há essa coisa de dizer que não. Nunca vai desautorizar a mãe. Não. É assim que a mãe fez. Não. Uma coisa que nós temos estado a fazer, e começamos mesmo com os mais velhos, a nossa casa, essa que está a fazer referência, nós trabalhávamos, sabe quem era o gestor? Na nossa casa? O Pedro. Ok. Quem comprou materiais e até... Como é que chama aquilo? Essas coisas de construa hoje. Hoje, mas antes havia os nomes. Altura, havia um tilo ali para as tijoleiras, não sei o quê. Tivemos um ensaio do empresariado, tínhamos uns 2 caminhões. Então, quem fazia a gestão do dia a dia era o Pedro. Ok. Com já as irmãs. Começavam a dar responsabilidades. Exatamente. Compras, as filhas, as irmãs do Pedro, iam fazer as compras. E orgulhamos-nos hoje, quando olhamos para as casas de onde nós vamos, encontramos essa raiz prevalecente. Uau. A minha filha, essa médica, só tem rapazes. Ok. Mas aqueles rapazes lavam, cozinham, fazem compras. Hoje estão todos dispersos, não estão ninguém em casa. Ficaram os 2 só. Ok. 2 estão em Cape Town, o outro está na Malásia com o Júnior. Aqui na Espanha com o Júnior. Em casa do Pedro, é a mesma coisa. As meninas, essa que tem só meninas, uma agora foi para Nelson Preto, as outras 2 estão em casa. Mas todas elas sabem que quando acordam de manhã, independentemente de ter ou não ter empregada, há atividades que elas têm que fazer. Então, isso quero-me parecer que seja um asset que dá para partilhar. Porque há gente que pensa que quando se tem empregada em casa, os meninos são meninos. Pois, não fazem nada. Não fazem absolutamente nada. E o moral da história, quando termina a possibilidade deles terem isso, porque não sabe qual é o futuro, vão para uma situação em que tem constrangimentos. Pois. A casa não pode ser limpa porque nem sabem como fazer. Nem sabe como fazer. Então, eu acho que ela é de facto a pessoa certa no momento certo. Ok. Muito bom. Tia Lídia. Não. Eu, se voltasse a nascer, ia procurar o João. Sim, senhora! Nós completamos. 45 anos depois. Sim. Eu disse em voz alta que eu renovava o meu sim. Aceito o João como esposo. Sim. Não me arrependo. Graças a Deus, até os meus pais nasceram felizes com o João. Sabiam que tinham gênero. De tal maneira que o meu pai, em vida, chamou meu marido e disse: esta casa aqui, quem manda és tu, João. Uau. O pai desta família és tu. Por causa do comportamento dele, da forma dele de ser. Não, eu acertei. É uma grande alegria para um pai, né? Ver que a sua filha verdade. Está bem entregue, está em boas mãos. É verdade.
Ela até às vezes nós fazíamos troças com ele de pai. Se tu não querias o João, disse eu? Não querer o João, queria quem? Mas ele teve que fazer o papel, né? Como pai. Teve que dificultar a coisa para ter certeza. Dificultou bem, mas depois ficaram tão amigos, tão amigos. Eu recordo-me que a última vez que levamos a ele ao hospital já doente, ele disse ao João, João, tu está a fazer sofrer. Tu não merecias isso. Foi a última coisa que ele falou com o meu pai. E ele dizia ao meu pai, disse, papá, eu não estou a sofrer. Pois. Eu estou a fazer aquilo que eu devia ter feito ontem. Você não me disse ontem que estava a se sentir mal. Disse-me hoje, eu estou-lhe a levar para o hospital. E papá vai ficar bom, disse nada, desta vez eu não fico. Opa. Eu vou morrer, João. E faleceu. E foi mesmo a última vez. Eram muito amigos, ele gostava muito de João, muito. Muito. Bom. Eu, se um dia dizer que o João não lhe quer, vou-me embora, acho que o meu pai levanta-se de lá. Não admito! Levanta-se. Não, mas sinceramente, ele como marido, é um bom marido. É um marido presente. Sabes que os meus filhos até dizem, mas mamãe, você come mimosa. Mas quem me mima é ele. Pois. Ele me mima mesmo. Eu sinto-me mal aqui. Ele é capaz de levantar, vai me dar banho, o que queres comer, Uau. Prepara. O que eu quero mais do que isso? Nada. Estou com uma preocupação. Eu digo-lhe hoje, João, aconteceu isto. Eu vejo a preocupação dele, ele toma aquilo como se fosse dele. E quando é capaz de fazer alguma coisa, ele faz. Ele faz. Então, sim, senhora. Não, olha, eu não todas as irmãs dele, todos os irmãos dele, casaram nas nossas irmãos. Porque ela é a filha mais velha. Ok. Todas as coisas que aconteceram em casa, nós fizemos. O papá faleceu a minha sogra. Sim. Ele tinha quantos anos? 45? Papá? Mamãe tinha 49 anos. 49 anos. Faleceram novos? Sim. Não, meu pai não. Meu pai morreu aos 80, né? Ok. 82 anos. Ok. Quem morreu cedo é minha mãe. Okay. Minha mãe quem fez o casamento, as segundas núpcias dele, fomos nós. Ok. Tudo fomos nós. Os irmãos todos dele casaram nas nossas mãos. Que bonito. É verdade. Muito bom. Por isso não nos tratam como cunhado ou mano. Irmãos, são os pais. Meus sobrinhos até me chamam avô. São pais. Sim, senhora. São pais. Tão bom ter esses exemplos na família, né? E, sinceramente, nós, a juventude, estamos a perder esses valores do conceito de família. Estamos, infelizmente. É por isso que eu disse, não, tenho que chamar o casal Macarim, que tem que vir para aqui para explicar a estes jovens como é que se faz. E mesmo para encerrarmos, eu vou pedir para que cada um deixe um conselho para os casais jovens. Diálogo e perdão, acima de tudo. Porque, principalmente as meninas não perdoam. Não perdoam. Se ele teve um descuido qualquer por aí, fica um assunto. Mas é preciso conversarem muito e sempre, e perdoarem. O perdão, eu acho que como é que eu posso dizer? Se calhar é aquilo que nós temos que fazer todos os dias e toda hora. Perdoar. Se alguém fez alguma coisa, claro que os homens também têm que saber pedir perdão. Quando um homem abre a boca e diz, perdoa-me. Assim, porque há muito orgulho também, né? Mas aquele homem que abre a boca e diz, desculpa, amor, perdoa-me. Sim, as meninas deviam ver 2 vezes. Porque se calhar dali nunca mais vão apanhar um homem que vai dizer, amor, perdoa-me. Os nossos filhos precisam de conversar e perdoarem-se. Há de ir além. Há de fazer mais do que isto. Sim, senhora. Há de fazer mais do que isto. Muito bem. Para terminar, do nosso lado, eu diria que há 3 Cs na vida que constituem um alicerce de casamento. Okay. O primeiro C chama-se comunicação. Se nós não nos comunicamos,
abriu um espaço para desconfiança, abriu um espaço para monólogo e abriu um espaço para o absentismo. Você está aqui, mas está absente. E a despeito disso, vou contar rapidamente, se ainda há tempo, uma história de um casal que não se comunicava. Ok. O marido estava desempregado. Submeteu proposta de emprego num sítio e foi selecionado para fazer uma entrevista. E ele tinha que fazer uma entrevista às 7 horas da manhã. Mas ele tinha um problema de sono. Não conseguia acordar a horas certas. Okay. E naquela semana estava desavindo com a mulher. Então o que é que ele faz? Faz um bilhetinho, deixa na cabeceira e diz à mulher: acorde-me às 5 horas, porque tenho uma entrevista às 7. Não se fala. A mulher chegou no quarto, viu o papelinho, olha, ok, dormiu. Quando eram 4:55, ela faz um bilhetinho, deixa na cabeceira, diz: acorda que já são horas. O homem está dormindo. Dormiu, desperta, eram 7:20. Epa! Então diz à mulher: eu pedi para me acordares. Ela diz: veja o papelinho. Foi o remédio santo que o homem arranjou naquele momento de falta de comunicação. O segundo C chama-se confidência. Se eu sou confidente para com ele, não interessa quem vier dizer que não sei, eu vi o João com a Lima, não sei onde ela sabe. Se o João está com a Lima, são assuntos que são a tratar. Ou de serviço, são amigos. Não tem qualquer outra coisa no meio disso. Mas quando não há essa confidência, quando vem dizer que eu vi a Lima, eu já sabia, você trabalha com ele, não sei onde. Quer dizer, é uma confusão. E a gente propensa para criar esse tipo de confusão. Pois. Mas quando se é confidente, ela jura de pé juntos que esse problema não existe. Saia daqui, Satanás. O terceiro e último C chama-se Cristo. Para os religiosos, sei lá, para a sua Maomé ou qualquer coisa assim. O que é? Quando não há diálogo, quando há falta de comunicação, quando há falta de confidência, precisamos de um terceiro alicerce que apoia e suporta essa família. É Cristo. Okay. Entregamos tudo a Ele, aquilo que nós não conseguimos resolver. E Ele dá-nos a solução da vida. É tudo quanto podíamos partilhar. E espero que não tenhamos defraudado a sua expectativa. De forma alguma. Eu saio daqui enriquecida e vou fazer questão do meu marido assistir também. Faço questão dele assistir. Olha, como eu disse, foi uma conversa acima daquilo que eu esperava. Muito interessante, muitas lições, muito aprendizado. Eu, com certeza, não serei a única com essa leitura e, sinceramente, consegui perceber a diferença. De onde é que a juventude está e onde é que vocês estão. Mas o que me deixou feliz também é que eu consegui perceber algumas coisas que eu e o meu marido estamos a fazer no sentido positivo. Então, fico feliz porque é sinal que estamos a... Obrigado. Muito obrigado. É sinal que, de certa forma, estamos a conseguir caminhar num rumo certo. Então, olha, muito, mas muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos do fundo do coração. por esta oportunidade de dizer ao público que nós nos amamos. As pessoas, se calhar, nos veem, não percebem o que é que está por detrás daquele casal. Exatamente. É verdade. Muito obrigado. Agradecemos nós também. Depois desapareceres daquela zona do nossa, nem das hortícolas nem das hortícolas. Nunca mais. Agora temos ovos, temos tudo. Pois, e é exatamente isso. A tia Lídia tem que vir para aqui para falar dos seus empreendimentos. Não tem problema. Temos que vir fazer essa parte. Vamos sim combinar, porque tem muita coisa que está a fazer que vai também ajudar a elucidar aqui muitas empreendedoras. Hoje temos muitas mulheres empreendedoras, porque às vezes nós nos perdemos no meio de trabalho, filhos, enfim, é preciso também perceber como é que as outras pessoas fazem, não é? Há muitas mulheres que só acordam quando chega a altura de reforma. Mas é verdade. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa para fazer o quê? Sim, mas a tia preparou-se. Hoje
tem as suas coisas, mas temos que vir. Os meus filhos costumam dizer, mas sabe, mamãe, tinhas mais tempo quando trabalhavas. Agora. Está ocupada. E dá mais gosto porque são suas coisas, né? Já a minha hora. É verdade. Eu não presto contas a ninguém, presto contas a mim mesmo. Sim, quando chega o fim do mês, eu procuro saber o que eu fiz. Pago os empregados, sim. Depois, para comprar o material para a continuação do trabalho, existe. Isto é para mim. Exato. Alegria total. Sim, senhora. Mas temos aqui um presente que o Dr. Macaringue vai oferecer à tia Lídia para selarmos o momento, não é? Deste mês do amor. Mas como nós, quando falamos com os nossos parceiros aqui, e dissemos, olha, vamos receber um casal que está junto há mais de 45 anos. Tivemos vários parceiros que se voluntariaram, porque disseram, uau, um casal que está junto há 45 anos. Então veio mais um buquê aqui para... É verdade. A nossa casa vai ficar no jardim. Então, olha, o cheiro, só para ver que antes das pessoas conhecerem a história, já se inspiraram. Agora, olha... Sim, senhora! Epa, então estão aqui os dois arranjos. Sim, lindíssimos. E olha que são tons diferentes, então... Obrigado. Muito obrigado. Olha. Nossa. Olha aqui. Senhora, mas lindas mesmo. É verdade. E a sala vai ficar no jardim. Vai ficar. Sim. Esta é da M-Cells, da Charmila. Charmila é nossa parceira aqui. E as outras são de quem, Daisy? Elisê Mimos e Flores, que também é nossa parceira aqui do podcast para elas. São mulheres empreendedoras que têm feito coisas muito bonitas, gente, é verdade. É verdade. E temos o lanchinho também que o Bom Garfo ofereceu para receber o casal, que ficaram também animados quando eu disse, olha, é um casal. É isso que está a dizer, que a tia Lídia disse que eles conhecem. Então eu vou já explicar quem é. Ele conhece-nos muito bem. Agora, no meio destas flores e deste ambiente romântico, quero agradecer-vos também, deste outro lado, por estarem aqui conosco mais uma vez e acompanharem essa história lindíssima, inspiradora do casal Macaringue. E olha, aproveitem, tomem nota, sentem como casal, assistam este episódio, inspirem-se e aprendam, acima de tudo. Muito obrigada. Não se esqueçam de subscrever no nosso canal no YouTube, seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e podem nos escutar através do Spotify. Muito obrigada e até a próxima.